Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus hoje? Amém. Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Tem gente que nem vira o pescoço, né? Sinceridade é tudo. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Deus está aqui. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Amém, igreja? Amém. Até aqui eu vou ler mais uma vez, o texto é pequeno. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, a oração que fazemos agora, ela não invalida a oração do teu servo que já orou pela minha vida. Pelo contrário, é uma oração que se soma. Antes que eu comece a revelar os seus mistérios nesta noite, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Botucatu. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem tomar seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu li o livro do profeta Abacuque. Eu sou assembleiano de criança, desde criança. Meu primeiro congresso juvenil, eu tinha 13 anos quando fui ver um pregador pregar. E por coincidência, o texto que ele pregava era em Abacuque capítulo 3. Texto do avivamento. Quantas e quantas vezes eu não vi pessoas pregarem sobre este texto. Sou assembleiano, pentecostal, então tenho intimidade com esse texto. Mas o tempo foi passando e o Senhor Deus foi ampliando o meu horizonte. E eu comecei a compreender coisas a respeito de Abacuque que eu preciso repartir com vocês esta noite. Mas não sem antes contar que esse livro faz parte da minha vida. O livro de Abacuque está catalogado no Velho Testamento, e quem estuda teologia vai se lembrar que ele é um dos profetas menores. A Bíblia tem 2 tipos de profetas, os maiores e os menores. Não eram maiores em estatura ou menores em relevância, nada disso. Era pelo volume de profecias. Nós temos os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, o próprio Daniel, que tem um volume grande de profecias. E os profetas menores, como Ageu, Sofonias, Abacuque, que profetizaram pouco, que falaram pouca coisa. Qual a diferença desses profetas maiores e menores? O tempo em que eles viveram.
Houveram um tempo em que Deus precisou falar mais, porque a nação estava perdida, estava completamente absorta pelo mundo. E houveram tempos de paz. E mesmo em tempos de paz, Deus tinha os seus profetas. Os profetas eram uma espécie de confidente de Deus. Parece que Deus cuidava do mundo durante o dia e quando todos os normais dormiam, Deus ia e acordava o profeta. E Deus desabafava com o profeta. O profeta era, portanto, a pessoa em quem Deus confiava. Era ele o portador da palavra para o povo. No Velho Testamento, nós temos 3 categorias de seres humanos que eram ungidos pelo próprio Deus: reis, sacerdotes e profetas. Quais eram as 3 categorias, igreja? Reis, sacerdotes e profetas. Perfeito. Cada um ungido para uma coisa. O sacerdote era ungido para ouvir as lamúrias do povo, acender um altar e falar com Deus. Buscar um caminho para que Deus ouvisse o povo. O profeta era ungido no sentido contrário. O profeta era ungido para ouvir Deus e traduzir o que Deus falava para ele para o povo. E o rei era ungido para quê? O rei era ungido para sustentar o sacerdote e sustentar o profeta. Deus não faz nada sem propósito. Quem sabe nessa noite Deus não distribui esses dons entre nós. Quem sabe Deus não te levantará como um sacerdote e ser então um pastor de uma igreja, ou quem sabe Deus não te levantará como um profeta, como eu, e sair pregando por aí. Ou quem sabe Deus pode te levantar também com a unção de um rei, te dar muito dinheiro para você sustentar missionários ao redor do mundo. É bem possível isso. Então o profeta era esse ser todo particular. Alguém em quem Deus confiava e que Deus acordava ele na calada da noite e desabafava com ele. O profeta Isaías tem uns desabafos interessantes. Deus falando com ele: Isaías, eu tenho um povo que tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Eu tenho um povo que chama bem aquilo que é mal, mal aquilo que é bem. Então Deus desabafava com o profeta, contava para ele as suas lamúrias, e o profeta então falava com o povo. Alguns profetas tiveram a oportunidade de viver num tempo de muita luta, como Isaías, Jeremias, o próprio Ezequiel, e outros viveram em tempos de paz, como Abacuque. A diferença de quem vive num tempo de guerra e num tempo de paz, simples. Isaías, num tempo de guerra, Isaías morreu cerrado ao meio, vivo, sem anestesia. Deitaram ele em uma mesa, abriram as suas pernas e começaram serrando ele pela sua genitália. E foram subindo com a serra até que o seu corpo não aguentou. Ele desmaia de dor e aí morre. Jeremias morreu com tuberculose, no calabouço de um castelo. Não era em uma prisão, porque uma prisão ficava na altura ou acima do nível do mar, numa cidade. O calabouço ficava no subsolo de um castelo. E o subsolo de um castelo era tomado por lençóis freáticos de água. E ele, depois de muitos anos aprisionado ali, foi ficando doente, adoeceu até que pegou uma tuberculose. Terminou seus dias cuspindo sangue. O que poucos crentes sabem é porque ele foi preso. Pergunte para mim, por que ele foi preso, pastor? Porque chamaram ele de falso profeta. Porque ele profetizou por 40 anos. Não foram 4 dias, nem 4 semanas, nem 40 meses. 40 anos profetizando. E nenhuma de suas profecias se cumpriram enquanto ele estava vivo. Olha aí. Você não quer ser profeta? Ele profetizou por 40, até que um rei disse assim: tudo que você fala não se cumpre. O rei prendeu ele. E lá, na masmorra, lá no subsolo do palácio, sentindo dores no pulmão, cuspindo sangue, ele escreve o seu último livro, o livro de Lamentações de Jeremias. O próprio nome já diz, lamentações, dores, choro, desabafo. E o capítulo 5, verso 21, traz para nós a ideia do que Jeremias queria. Ele, antes de morrer, dá um grito aos céus e diz: Senhor, renova os nossos dias como antes, a não ser que o Senhor esteja sobremaneira irado. Então, Isaías, Jeremias viveram nesse tempo de dificuldade. O profeta Abacuque não. Ele viveu num tempo mais tranquilo,
Por isso o volume de suas profecias são tão pouquinhas. Mas não deixa de ser um profeta extremamente importante. E por ser um livro tão pequeno, e por fazer parte da minha história, eu resolvi estudar a história do profeta. E alguém deve estar se perguntando, por que faz parte da sua história? A minha história é conhecida no mundo. Todo mundo sabe que eu nasci aqui perto de vocês, na cidadezinha de Orlândia, e cresci dentro de um salãozinho de 3 por 4 metros. E eu ia para aquele salão todas as segundas-feiras, ouvia o meu pregador do coração pregar. E o meu pregador era o velho presbítero Ovídio Ramos. Irmão Ovídio Ramos, deixa saudades. Era um negro de 2 metros de altura. A mão dele parecia uma raquete de tênis, de tão grande que era. E a barriga dele era aquela barriga assembleiana, a curva da prosperidade, cemitério de frango. E o velho Ovídio Ramos era analfa de pai e beta de mãe. O Ovídio só tinha 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. E eu ia lá para ver aquele velho pregar. Você deve estar dizendo, então ele pregava bem? Não, é que ele era engraçado. E eu era criança, me converti com 13 anos, menino puro, né? Hoje uma criança de 13 anos já não é mais pura, mas há 40 anos atrás a gente era puro. E eu ia lá para ver, eu achava engraçado o jeito dele falar, porque ele falava tudo errado. Ele ia começar a pregação e dizer, vamos ler aqui no livro de Êxodo. Abramos a Bíblia no livro de Genésio. Um dia muito inspirado, ele diz, vamos ler no livro da profeta Joana. Aí deu um problema. Levantou a irmã lá, acho que foi a irmã Maria de Paula. Ovídio, que profeta é essa? Ele diz, vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. Era Jonas. Mas o velho lia Joana. Vai fazer o quê? Vai brigar com o velho? Eu amava aquele velho. Porque ele não sabia falar direito, não sabia pregar direito, mas era um homem santo. E eu me lembro que sempre depois que ele falava, tudo que ele tinha para falar, ele arrancava um óculos do rosto, era um óculos perneta, o óculos só tinha uma perna, ficava trançado assim no rosto dele. Ele tirava aquele óculos, agarrava aquela Bíblia, botava no peito e dizia assim, eu não sei falar bonito, gente, mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro é que o meu Jesus salva. Segundo é que ele cura. Terceiro é que ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, já já vai voltar nessa terra para arrebatar a sua igreja. Eu amava esse velho. Eu sentava com ele por horas para beber da fonte da sua inspiração, para beber das suas experiências. Um homem chucro da roça. Pense num homem que era procurado pela cidade inteira para orar pelos doentes. Tinha o dom da cura. Ele colocava a mão e Jesus curava. Lembro que uma vez levaram para ele um menino lá da cidade, doença ruim, só dá de noite, né? A dor parece que só vem de noite. A vila inteira é acordada com um grito de moleque. A cidade inteira, a vila toda abrindo a janela para ver o que era. Lá vai um irmão correndo com o filho no braço. Foi para casa do presbítero. Chegaram lá, bateram na porta, lá vem o presbítero com a lamparina, porque não tinha luz elétrica. E falou, o que foi? E o irmão dizendo, meu filho está morrendo e a Bíblia diz que quando está doente é para trazer para o senhor orar. Pô, pode, deita o menino aqui que eu já vou orar por ele, vou buscar o óleo da unção. Porque o presbítero tem que orar com óleo. E lá vem ele, em vez de vir com um vidrinho do óleo santo de Israel, amém, pessoal? Pegou aí? Em vez de vir com aquele óleo, vem com uma lata de banha de porco. Dentro da banha de porco tinha até uns pedaços de carne que colocava na banha de porco para cuidar. Pergunta para o seu avô, para sua avó, que ela vai te explicar o que é isso. E aí ele enfiava a mão na banha de porco e ele ia ungir o menino. Na verdade, ele ia untar o menino. Ele ungia de frente, virava de costas, não pode levar que Jesus vai curar. No dia seguinte, a gente acordava às 6 horas da manhã, abria a janela, lá estava o menino correndo, soltando papagaio. Tinha até banha de porco no braço dele ainda. E alguém falava, o que é que foi, filho? O presbítero orou e Jesus me curou. Era esse velho por quem eu era apaixonado. E um dia esse velho chegou nesse salãozinho esbaforido, cansado. O olho dele estava esbugalhado. Ele disse, Jesus falou comigo de tarde que hoje de noite aqui nesse salão ele vai levantar alguém com uma unção forte, com a mesma unção do profeta Albuquerque.
Levantou a irmã Dalva. Bom vídeo. Quem é esse profeta? Ele é do Brasil? É da Europa? É dos Estados Unidos? Não. Ele é o profeta da Bíblia. Ela diz, não tem Albuquerque na Bíblia não, vídeo. Tem. O Albuquerque da Bíblia falou assim, ó. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Maíra, lembra-te da misericórdia. Era o profeta Abacuque, mas o velho lia como profeta Albuquerque. Naquele dia o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E eu recebi algo naquele dia. Eu era o alvo daquela palavra. E de lá para cá eu tenho tido experiências profundas com Deus. Por isso o livro do profeta Abacuque foi tão especial para mim. Depois dos anos de teologia, do mestrado em teologia, depois que eu viajei o mundo, eu comecei a me aprofundar na vida dos profetas. E o que eu conto para vocês agora, eu aprendi em Israel, com um rabino, aquele povo que conhece mais a Bíblia do que a gente. Contam eles que havia uma cultura entre os judeus, de que quando um profeta não era violentamente morto, quando ele conseguia terminar os seus dias vivos, isso era raro, recebia ele uma visitação de Deus. Deus visitava o profeta quando ele estava para ser jubilado. Traduza-se jubilado, aposentado. Os sacerdotes da Bíblia eram jubilados aos 50 anos. Os profetas tinham um pouquinho mais de sobrevida, e entre 50 e 70, dependendo da saúde do próprio profeta. E o rabino disse que Abacuque viveu nesse tempo de paz, onde ele falou aquilo que Deus mandava, mas suas falas eram curtas, pequenas e incisivas, porque Israel não estava no momento de tanta transgressão. Estavam meio que desviados, mas não como em outras épocas. E por isso, o volume de profecias tão pequeno. E ele foi fiel a Deus nesse tempo. Estando ele pronto para se aposentar, pronto para ser jubilado, o Senhor o visitou. Disse o rabino que o Senhor visitava os profetas que não eram assassinados e dizia a eles, eu te dei a vida, porque você sobreviveu até aqui, e você foi fiel até esse momento. Então eu te dou o direito de você fazer um último pedido. Antes de ser jubilado. Imagine se nessa noite, quando esse culto terminasse, você na sua casa, na calada da madrugada, aquele anjo das 3 da manhã te acordando, e dentro do quarto uma voz poderosa falando com você, dizendo, você foi fiel até aqui, está chegando o término do seu ministério, tempo de vida, e eu quero te dar um presente, meu filho. Eu quero realizar o seu último desejo. O que você pediria? O que você pediria a Deus se Ele te visitasse hoje? Um dia ele entrou no quarto de Salomão e disse, Salomão, pede o que quiser, porque eu vou te dar. O que você pediria a Deus? Quando eu ouvi essa história, eu me coloquei no lugar do velho profeta Abacuque e fiquei imaginando o que pedir. Sobrevivi, já ganhei um presente, não fui assassinado, estou vivo. Mas Deus está dizendo, pode fazer um último pedido. Eu costumo dizer que o profeta, ele recebia de Deus, logo na unção profética, uma espécie de luneta telescópica, invisível e espiritual. Sabe o que é uma luneta, né? É a prima de um binóculos. E o binóculos é o primo primário do óculos. A luneta, ela só tem uma visão. Você estica ela, coloca nos olhos. Algumas têm uma fonte que você pode regular e você enxerga. Quanto mais você regula, mais longe você vai vendo. Para mim, os profetas recebiam de Deus uma luneta telescópica, porém era invisível e espiritual. Ninguém via. Então eu não posso provar para vocês, é um pensamento meu. Parece que Deus dava isso a esses homens e eles de vez em quando resolviam espiar o futuro. Nós temos Isaías, que enxergou 700 anos antes os acontecimentos. Sabia disso? Isaías viveu 7 séculos antes de Jesus pisar na terra. Mas quem já leu o livro de Isaías deve se lembrar dele falando, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e colocarão nele o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. 700 anos antes ele viu.
Se você ler a Bíblia Sagrada, os históricos dos profetas, eles viam coisas extraordinárias. Olha o que João, o apóstolo, viu lá na ilha de Patmos. Ele viu o futuro, milhares de anos no futuro. Já tem 2000 anos que ele passou por aqui e ainda não se cumpriram as coisas do Apocalipse. Eles tinham essa habilidade de enxergar o amanhã. E parece que eu vejo Deus falando: Abacuque, sim, senhor, você foi fiel, você não morreu, então eu te dou o direito de você fazer o último pedido. E ele, se fosse eu, teria pedido uma casa de veraneio, teria pedido mais saúde, teria pedido a ele uma oportunidade de viajar o mundo, de conhecer as coisas. Sei lá, 1 milhão de coisas passaram pela minha cabeça. Mas aí o Espírito Santo me fez lembrar que Abacuque não era um homem como eu, de 50 anos. Não era um jovem como você. Ele já era um velho. E o que falta no jovem sobra no velho. O jovem não tem experiência. E a ausência da experiência faz o jovem trocar a mão pelos pés. O jovem tem a força, o ímpeto, mas o velho tem a estrada e o chão. O jovem olha muito para a lente do carro que está aqui. O velho, de vez em quando, olha mais para o retrovisor. Porque só tem experiência aquele que olha para trás. Porque se você esquecer do seu passado, você incorre em cometer os mesmos erros no futuro. E eu imagino que Abacuque, no auge dos seus quase 70 anos, dizendo assim: Senhor, me dá um tempo para eu orar, para eu ver o que eu posso pedir. E eu imagino Abacuque pensando na esposa, nos filhos, nos netos. Poderia ter pedido alguma coisa para mudar a vida dele financeira. Mas eu imagino o velho dobrando o joelho, pegando a luneta, colocando nos olhos, dizendo: deixa eu espiar o futuro um pouquinho. E quando ele olhou o futuro, o que ele viu fez ele perder o fôlego. Fez ele chorar. Fez ele parar de pensar em si mesmo. Fez ele parar de olhar para o seu umbigo. Como muitos seres humanos que acham que o mundo gira em torno deles e eles têm que ser o centro das atenções e tudo tem que ser dado a eles. Essa geração mais nova é mais ou menos assim. Deus só é Deus se der para eles aquilo que eles querem. Se Deus não der, ele não é Deus mais. As pessoas não querem Deus, querem o gênio da lâmpada, que esfrega a lâmpada, ele aparece e realiza todos os desejos. E detalhe, se esta igreja não der, ali na esquina tem uma outra com uma outra proposta melhor do que essa. E se aquela outra não der também, mais à frente tem uma outra que dá uma proposta às vezes melhor do que essas duas. E se você caminhar, se nenhuma dessas der certo para você, as pessoas acabam abrindo uma igreja para elas. Porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco. Esta geração é uma geração completamente egoísta. Elas vêm para uma reunião como essa, onde nós estamos aqui, não vêm em busca de uma palavra divina, profética, vêm em busca de entretenimento. As pessoas querem estar num lugar onde elas se sintam bem, querem um lugar de conforto, querem estar num lugar extremamente climatizado, uma cadeira ou um banco que seja confortável, ao lado de pessoas boas, bonitas. As pessoas têm que ter o horário extremamente regrado, porque ao final daqui tem que ir para casa, afinal de contas está assistindo a série da Netflix ou a porcaria do Big Brother. As pessoas querem entretenimento, as pessoas não querem compromisso de verdade. A geração moderna é completamente diferente da minha geração. As pessoas perguntam: como é que a sua geração sabe tanto? Você já me escutou pregar alguma vez? Alguém já viu um DVD meu? Alguém já viu uma pregação? Eu prego há 32 anos. Eu já preguei em quase 100 países do mundo. E no Brasil em mais de 4 mil municípios. Eu estou no meu 4º mandato como deputado federal e nunca deixei de pregar. Não me lembro de um culto onde eu tenha pregado e o senhor não tenha se manifestado. Alguém vem dizer assim: ah, o senhor tem algo, o senhor nasceu virado para a lua. Não, eu não nasci virado para a lua. É que a minha geração não é uma geração Nutella. A nossa geração é uma geração raiz. Uma geração profunda em Deus. Uma geração da escola bíblica dominical. Geração do culto de ensino, que nós chamamos culto de lavar roupa suja. Que para entrar no culto você tinha que ser crente, batizado e com a carteirinha de membro. Se chegasse na porta da igreja sem a carteirinha de membro, o diácono não deixava você entrar. Porque a gente tinha um papo reto. A gente não vinha para a igreja só para ouvir doutrina. A gente vinha na igreja para ouvir palavras que faziam a gente tomar vergonha na cara. Porque o crente era conhecido não apenas pela roupa dele, mas pelas atitudes dele, pelo bom nome que ele tinha.
A situação está tão reversa que na minha época nós íamos para a delegacia ou para uma prisão para evangelizar os presos e ganhar eles para Jesus. Hoje, quando a gente chega numa prisão para evangelizar, todo mundo já é crente lá dentro. E não é que aceitaram Jesus lá dentro, não. Os crentes estão sendo presos. Os crentes estão matando, os crentes estão roubando, os crentes estão enganando, os crentes estão trocando de esposa, e de esposa como se troca de roupa. As coisas estão invertidas, estão viradas. E esse tipo de palavra que eu estou dando não é muito bem-vinda. E com todo respeito, se você não gosta do que eu estou ouvindo, a porta da rua é serventia da casa. Depois que eu vi essa semana em Israel, me segura esse ano com as minhas pregações. Chega de brincar. Chega de passar ferro em pano roto. Chega de falar somente aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas precisam ouvir a verdade. Eu não venho à igreja para me sentir confortável. É o contrário. Eu tenho que entrar na igreja e sentir desconforto. Calvino falava sobre isso. Lutero falava sobre isso. Zwinglio falava sobre isso. Billy Graham falava sobre isso. Ao entrar dentro da igreja, o Espírito Santo tem que lhe convencer dos seus pecados, da justiça e do juízo. Mas não, os crentes entram na igreja e querem receber apenas coisas boas. Perceba os louvores que nós cantamos, aqueles que você mais gosta. Nós chamamos de louvores, mas não são louvores mesmo. Porque louvor é uma entrega para Deus. Ah, pastor, eu gosto tanto daquela música. Você gosta? Então não é para Deus, é para você. Ela fala aqui que você, vou vencer, vou chegar, vou conquistar. É bom ouvir essas coisas. É bom você ter uma palavra de autoajuda. Mas calma aí. Aqui não é a casa da mãe Joana. Há que se ter um mínimo de respeito. Há que se ter um mínimo de propósito. Ao entrar por aquela porta, guarde os seus pés, porque esta casa é uma casa santa. O Espírito Santo está aqui. Abacuque pegou a sua luneta e olhou o futuro. E o que ele viu deixou ele apavorado. Ele viu os filhos dele desviados. Ele viu os netos dele começando a questionar a existência de Deus. Ele viu os bisnetos dele começando a flertar com o ateísmo. Ele viu os tataranetos dele se tornarem ateus, confessos e convictos. Ele viu os que vieram depois serem esparramados pelo mundo nas diásporas que existiram, onde Israel perde a sua terra. Ele viu o seu povo ser pulverizado pelo mundo e odiado por todos. Eu não duvido que ele tenha visto Hitler matando 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Eu não duvido que ele tenha visto esse último ataque, quando 3.000 terroristas entraram em Israel e mataram 1.200 pessoas a troco de nada, sem respeitar velhos, mulheres e crianças. E quando o velho Abacuque viu a nação eleita, a nação santa, a nação que Deus levantou para ser o modelo. Por que você acha que Deus levantou Israel? Vamos lembrar da Bíblia aqui? Você já leu a Bíblia inteira alguma vez? Tem algum crente que já leu a Bíblia inteira alguma vez na vida? Inteira? Levante a mão para eu saber. Veja, levante a mão os que já leram a Bíblia inteira. Dá uma olhadinha ao seu redor. Somos o único povo religioso que não lemos o livro que nós dizemos acreditar nele. Qualquer pessoa que sai de uma igreja evangélica e vira testemunho de Jeová, em um ano, ela leu toda a Bíblia e ela já está pronta, com pelo menos mais de 100 versículos decoradas para ir de porta em porta evangelizar. Qualquer pessoa sai da nossa igreja e se torna espírita. Em 6 meses, ela leu pelo menos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e mais pelo menos uns 50 livros. Qualquer pessoa que se converte ao Islã, em menos de um ano, leu o Alcorão inteiro. Em 2 anos, ela nunca mais sai dali, a não ser por uma revelação divina, e ela está disposta a morrer pela religião dela. Nós, crentes, que conhecemos o céu, ou pelo menos falamos que vamos para lá, não temos coragem de ler o livro que carregamos debaixo do braço. Vou falar de novo. Até quando você vai ter esse livro na sua casa e não vai ler ele?
Vai deixar ele aberto lá no Salmo 23 e no Salmo 91, como se fosse uma mandinga? Vai mesmo ficar apaixonado por caixinha de promessa? Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. Só tem promessa ali, meu Deus do céu. Você pode ter matado uma criatura, você vai lá, Deus fala, eu estou contigo e não abro o meu servo. Parece brincadeira, mas não é. Se você não conhece esse livro, o que você vai fazer na sua vida? Por que você acha que nós estamos com essa geração de desigrejados? Simples. A pandemia tratou a igreja. As pessoas foram para suas casas, nós pregamos a vida inteira. Se você ficar sem vir no culto, você vai para o inferno. Se você não vir para o culto, você vai morrer. Aí nós mandamos os crentes ficarem em casa 2 anos. Aí, na ausência de palavras, os crentes tiveram acesso a essa porcaria aqui. E começaram a comer lixo de internet. As pessoas estão com a mente deturpada. Eu estou tratando filhos de pastores que acreditam de fato que uma vez salvo, salvo para sempre. Filhos de pastores assembleianos. Porque ficam lendo porcarias de internet, escutando pregações de qualquer tipo de pessoa e não conhecem a Bíblia que eles carregam debaixo do braço. Parece brincadeira, gente, mas não é. Você tem sido fiel à igreja, à placa da igreja, à convenção que você está afiliado. Mas o quão fiel você tem sido ao Deus da sua igreja? Eu estou numa Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus nasceu debaixo de milagres. Me diz aí qual foi a última vez que você viu alguém interpretar línguas estranhas num culto. Me diga se você já ouviu. Qual foi a última vez que você ouviu falar de alguém que foi arrebatado e voltou para contar o que viu do outro lado? Qual foi a última vez que você ouviu uma profecia de verdade? Daquela que arrepia a gente, você se joga no chão de terror, na expectativa das coisas eternas. As pessoas me perguntam, pastor, como é que o senhor não se desvia nunca? Porque tudo comigo vai para a porcaria do Jornal Nacional. Você ri porque não é você, bocó. Né? Lá vai ele de novo. Aí fala, como é que ele aguenta tanto? Porque você tem 5 seguidores no seu Instagram. 2 falam mal de você, você já quer se matar. O mundo me odeia. Eu tenho 9 milhões de seguidores, tá bom para você assim? Instagram, Facebook, tudo. Se eu parar para ler o que as pessoas falam de mim, eu não vivo. Como é que eu aguento? Pergunte para mim, como o senhor aguenta, pastor? Para mim é tão tranquilo e natural. Pergunte de novo, por quê? Porque os meus pés, fincados em uma rocha. Os meus olhos viram a glória de Deus. Os meus ouvidos ouviram a voz poderosa de Deus. O meu coração sentiu a presença deste Deus. Não tem demônio no inferno que me arranque da igreja. Não tem homem na terra, não tem anjo no céu que me tire da presença dele. Pode se levantar 11 mil demônios. 1000 cai de um lado, 10 mil cai do outro lado. Eu não sou atingido. Quer saber o porquê? Porque eu segui o conselho da Bíblia. Eu não deixei ela aberta no Salmo 23. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus é real para você, irmão? O que é Deus para você? Uma coisa? Um vento? Um calorzinho? Um arrepio na espinha? Deus é muito mais do que uma entidade. Deus é uma pessoa. Ele é alguém. E nessa noite, pasme você, só existe culto congregacional para nós homens. Para Deus, neste exato momento, aqui nesse lugar, só tem 2 assentos. O dele e o seu. E o que ele está fazendo, pastor? Ele está esperando. Esperando o quê?
você cultuar. Mas olha a nossa estranheza. A gente vem para o culto dizendo: Deus, me dá um culto alegre hoje. Dá um culto alegre para nós hoje. Aí Deus olha do céu e diz: meu filho, eu não posso te dar culto, porque culto não é para homem, é para uma divindade. O que é um culto? É uma prestação de conta, é uma prestação de louvores, é você dar um presente, é você reconhecer, é você encher de elogios, é você adorar. Isso é um culto. Agora olha a criatura do seu lado e vê se ela está adorando. Impossível. A pessoa não para de me olhar com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. É sério. Eu estou falando, eu citei coisas terríveis. Alguns estão emocionados, mas a maioria está com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Aqui é uma igreja Assembleia de Deus, era para estar cheio de barulho. Mas aí está você com essa boca travada, essa boca de aço e essa língua de concreto. E você dizendo assim: eu não dou glória a Deus para qualquer jeito. Ô, coisinha de Jesus. Eu não dou glória a Deus se eu não sentir. Você tem que sentir o quê para dar glória a Deus, meu Deus? O vento das asas do arcanjo Miguel, uma brasa de fogo de um serafim queimando o seu dedão do pé. Eu não tenho que sentir nada para dar glória a Deus. Eu entro no culto para adorá-lo. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele tem para me dar hoje. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele já me deu há 2000 anos atrás. Os meus pecados foram perdoados. O meu nome está escrito no livro da vida. Tem mais alguém que tem o nome escrito no livro da vida? Então reage, pelo amor de Deus. Quando o velho profeta viu o futuro, o coração dele não aguentou. Então ele juntou as duas mãos para orar e falou: Senhor, eu já sei o que eu vou pedir. Eu não quero uma casa, eu não quero uma empresa, eu não quero uma fazenda, nem um sítio. Eu só quero que os meus filhos te conheçam como eu te conheci. Eu quero que os meus netos te conheçam. Eu quero que os meus bisnetos não se afastem da tua casa. Eu quero que os meus tataranetos permaneçam acreditando na sua presença. Oh, meu Deus. Jesus está voltando. As Assembleias de Deus do Brasil perderam um dos pastores mais queridos de uma geração passada, pastor Paulo Lucas Sacramento. Pastor Paulo foi pastor na minha igreja, na minha cidade. Ele pregou num sítio chamado Lagoa das Canoas. Por 3 ou 4 anos, ele ia lá toda semana dirigir um culto, no sítio. E o culto era na terra. Os irmãos lá da fazenda colocavam os banquinhos, cadeiras, e o velho Paulo pregava. Um dia, quando ele fez o apelo, de trás da árvore sai um homem, todo sujo, trabalhando na roça, com a mão levantada, e diz assim:
Eu quero esse Jesus, Paulo. Era o meu sogro. Meu sogro contou, eu vigiei a vida daquele homem 4 anos. Para ver se tudo que ele pregava era de verdade. E eu vi que era um homem justo. E o que ele falava se cumpria. Meu sogro saiu de trás de uma árvore para aceitar Jesus. Olha que experiência eu tenho para contar para minha neta. De que a palavra pregada com unção no meio do mato, não é em um congresso, não é num lugar extremamente bonito, de homens internados de gravata, não, no meio de uma roça. O Espírito Santo foi e catou um homem que não tinha nada na vida e deu para ele um princípio de história. O que nós precisamos nesta reta final da igreja não é de inovação. A gente pode ser para frente, gente. Eu não sou contra a gente ser para frente, não. Podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. A gente pode ser moderno. O mundo vive de modernidade em modernidade. Nós podemos ser modernos. O que a gente não pode é ser mundano. Você pode ir para a igreja com o seu carrão importado que eu vi ali fora, mas ao entrar aqui dentro, esquece os títulos que a terra te dá. Aqui dentro não tem deputado, aqui dentro não tem empresário, não tem fazendeiro. Aqui dentro só tem a noiva. E a noiva veio aqui para ouvir a voz do noivo. E o noivo está dizendo: eu tenho saudades da minha noiva. Tenho saudades de ouvir a minha noiva orar na madrugada, cantar os belos louvores, ir para uma vigília. Eu estou falando vigília, não estou falando culto na madrugada. Ai, Jesus. Alguém já participou de vigília? Não estou falando culto na madrugada. Vigília. Ia nós para vigília. Meia dúzia de gato pingado no meio do mato. Lá vai o irmão Olaide Gomes dirigia a vigília, um presbítero. Cantava o hino da harpa, ali um texto da Bíblia, diz: vamos começar a nossa primeira hora da vigília. Todo mundo dobrava o joelho e orávamos 1 hora. 1 hora depois ele levantava, cantava o hino da harpa e dizia: alguém teve uma visão? Alguém teve uma revelação? Não. Vamos orar. O segundo período da oração. Segunda hora da vigília. Levantava, alguém recebeu alguma revelação de Deus? Vamos orar mais 1 hora. Quando dava lá pelas 5 horas, todo mundo tinha visão. A gente não sabe dizer se era verdade, mas todo mundo começava a ter visão. Não sei se a gente não aguentava mais ficar ajoelhado orando. Mas foi assim que nós somos treinados. Foi lá que eu aprendi a ler a Bíblia, orar e sentir a presença do doce Espírito Santo. Avivamento é a inflexão de uma palavra, de um verbo, avivar. E avivar é ressuscitar. Avivar é dar vida, é pegar o que está morto e fazer ele reviver. Só que existe uma palavra na Bíblia que ela é tão estranha. Na parábola do bom samaritano, a Bíblia diz: certo homem saía de Jerusalém com destino a Jericó. No meio do caminho foi assaltado e os salteadores o espancaram e deixaram ele caído à beira do caminho, meio morto. Diga para o seu irmão: meio morto. Você sabia que existe meio morto? O que é um meio morto? Pergunta aí, o que é, pastor? Eu descobri da pior maneira possível. Estou viajando, pregando na cidade de Registro, o telefone da casa pastoral tocou, me encontraram lá, atendi o telefone, alguém disse: olha, seu pai está em coma há 4 dias, você precisa voltar, porque ele entrou em coma gritando o seu nome. Era um pai que não era presente, eu não tenho o nome dele no meu registro. A família dele nunca se aproximou de mim, mas como ele entrou em coma gritando o meu nome, foram me procurar, porque eles, cultura católica,
achava que ele estava atrelado a essa terra, ligado a mim. Enquanto eu não chegasse perto dele, ele não ia embora. Eu voltei e entrei no quarto. Quando eu olhei para a cama, eu tomei um susto, porque ele era um homem de 1,75 m. E agora eu vi ali um pedacinho de homem desse tamanho. Um câncer no estômago. Sugou a vida dele. Eu olhei para aquele féretro, aquele cadáver que ainda respirava. O olho dele estava aberto assim, ó, e o olho dele ia de um lado para o outro. Eu passava a mão em cima do olho dele aberto e ele não via nada. Entrou o doutor Mário, o médico. Eu disse, doutor, o que está acontecendo? Ele disse, seu pai está em coma. Eu disse, o que é coma? Ele disse, é um estágio que nem a ciência consegue explicar direito. É uma crise neurológica tão grande que nada funciona no corpo dele. Dos sentidos, a única coisa que resta é a audição. Ele disse, seu pai não é cego, mas ele não vê. Seu pai não é mudo, mas não fala. Seu pai não é paralítico, mas as pernas não funcionam. Ele não teve um derrame, mas os braços não funcionam. A única coisa que funciona do seu pai é o ouvido. Aí o doutor falou para mim, ele está meio morto. Meio morto. Estado de coma. Quantas pessoas em coma espiritual você conhece? Possivelmente do seu lado tem alguém em coma espiritual. Porque Deus não fala com quem está ausente. Isso eu aprendi desde a escola dominical. A palavra não volta vazia. Ou seja, se Deus está falando, é porque alguém aqui precisa ouvir. Você está em coma espiritual. Você já não enxerga mais a santidade, a glória de Deus. Você não prega mais. Você não canta mais. Você não adora mais. Seus pés não te levam mais para o evangelismo, para os dias de oração, para os congressos que te animavam. Suas mãos não estão mais estendidas para pegar o dízimo, a oferta e ajudar a obra do Senhor. A única coisa que anda funcionando são os ouvidos. Avivamento é ressuscitar o morto, mas é também trazer de volta à vida quem está meio morto. Deus te quer de volta. Pastor, mas é uma escola bíblica de obreiros. Deus te quer de volta, obreiro. Ou será que nós também não precisamos ouvir pregação de vez em quando? A gente, depois que põe esse paletó e pega a carteirinha, oh meu Deus. Quantos de nós vivem no automático, senhores? Eu passei uma temporada na minha vida no automático. Eu preguei uns 3 anos no automático. Eu recebo muitos convites até hoje, uma média de 100, 150 convites por dia. Convites de 2 dias eu pregaria um ano inteiro. Isso há 30 anos, então é muito difícil escolher para onde vai. Cada dia eu estou num lugar. E chegou um tempo que eu não tinha tempo mais para orar, nem para meditar na palavra. Estava tudo aqui dentro. Eu pregava, e a igreja é loucura, porque a palavra ela tem poder por si só. Mas eu não chorava. Eu saí do púlpito direto para outro lugar. Eu estava no automático. Eu estava em coma. Eu virei um robô. Aí Jesus me trouxe de volta. Por misericórdia, porque Ele é misericordioso. O que você fizer dentro deste santuário, faça por amor. Vai cantar, cante por amor. Vai mexer nessa mesa de som, mexe nela com amor. Vai entregar uma oferta, que seja uma moedinha, entregue com amor. Vai pregar, pregue com amor, com paixão. Se não está inspirado,
tem a capacidade de falar assim, hoje, não, pastor, não está comigo hoje a palavra. Ah, mas o obreiro, o assembleante tem que estar pronto para toda hora. Eu estou pronto, pastor. Eu vou pregar, mas vou pregar no automático. Serve para o senhor? Ou o senhor quer que Deus fale? Se o senhor quer que Deus fale, não é comigo hoje. Temos que ter coragem. Ninguém deve estar aqui obrigado. Se você está aqui dentro, olhando para o relógio toda hora. Se você está aqui, se eu não for hoje, o pastor amanhã me põe de gancho. Era melhor não ter vindo. Igreja não é empresa. Isso aqui é um santuário. E Deus está aqui. E Ele é tão grande que Ele está caminhando entre os castiçais. Mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a escola bíblica de obreiros em Botucatu está ficando cheio da sua glória. Vai haver um avivamento em Botucatu. Vai haver um avivamento nas nossas igrejas, nas nossas congregações. A norte que eu estou falando. Você não vai voltar para casa do jeito que você entrou. O Senhor não te deixará em paz essa noite. Se eu sou um homem de Deus ainda, esta noite o Senhor não vai te deixar em paz. Você vai olhar à beirada da sua cama, você vai dobrar o seu joelho, você vai orar com lágrimas nos olhos, vai pedir perdão pelos seus pecados, vai voltar a ter prioridades, vai abrir mão do celular, do TikTok, da Netflix, da porcaria da Rede Globo, e você vai voltar para aquele cantinho de oração. A sua botija vai voltar a ter azeite. Anote o que eu estou dizendo. O simples propósito de mudança no seu coração modificará a sua pregação. Na próxima oportunidade que os senhores tiverem para pregar, anote o que eu estou dizendo. Vão pregar mensagens simples de antes, mas os crentes vão dizer: de onde o senhor tirou isso? O senhor vai falar, mas é um programa. Não, está diferente, porque não é o esqueleto. O vale de ossos secos está cheio de esqueleto que não presta para nada. Mas se vier um avivamento, o vento vai soprar. Os ossos vão se juntar. E aí vai vir o nervo sobre os ossos. E aí vai vir a carne sobre os nervos. E aí vai vir a pele sobre a carne. E aí o Senhor vai mandar o espírito dele. O diabo não vai ganhar essa. O Brasil é a nação mais amada do mundo. Em todos os lugares que eu fui, todos os lugares que eu preguei, agora, eles pegaram na minha mão e disseram: tem mais igual você lá? Eu falei: tá cheio. Diz: manda pra cá. Manda pra cá. Eu estou vendo tantas bandeiras aqui. Quem sabe uma dessas não é o seu destino? Aquela preta e vermelha lá é Angola? Sei lá. Estou vendo essas bandeiras. Já tive em quase todas elas. A minha geração, e eu encerro aqui, é uma geração única. E ela está indo embora. A minha geração não se preparou para ficar velha. A gente achava que Jesus ia voltar. Pode ver que não está sobrando mais ninguém. O desânimo, companheiro. As frustrações. O que eu tenho encontrado de pastores dirigindo Uber. Isso não é demérito. Mas pastores que trocaram o púlpito, não querem mais. Angola, não é? Então é aquele país ali mesmo. O ano retrasado eu estive lá em Angola. Eu cheguei no sul do país. Esqueci o nome, tem um nome. Lembra, Roberto, o nome do sul do país de Angola? Eu preguei no sul e no norte. 2 cruzadas.
No norte tínhamos 30 mil pessoas. E no sul tínhamos mais 30 mil pessoas. Quando eu subi ao púlpito para pregar, o pastor que estava dirigindo, ele falou: pastor, eu só preciso ouvir uma coisa. E ele gritou para aquela multidão naquele estádio: quem aqui aceitou Jesus com a pregação do pastor Marco Feliciano? O estádio inteiro ficou em pé. Eu comecei a chorar. Porque eu estive em Angola uma única vez, há 25 anos atrás. E Jesus trouxe um avivamento sobre o país. Aí eles tiveram a oportunidade de vir ao Brasil, eles iam lá na Conde de Sarzedas, em São Paulo, e levavam DVDs para lá, VHS, tudo pirata. Levaram mais de 5 milhões de VHS e esparramaram. Em todas as casas de todos os angolanos tem uma pregação minha. Eu não consegui nem pregar, porque eu não imaginava que um filho do Brasil, um cortador de cana de açúcar. Por que eu estou falando dessas coisas aqui, Jesus? Por que será que eu estou falando isso? Eu fui cortador de cana de açúcar, aqui pertinho. E olha o que ele fez na minha vida. Se ele fez na minha, pode fazer na vida de qualquer um aqui. Qual o segredo, pastor? Paixão. Eu me apaixonei pela palavra. Eu me apaixonei pela igreja. Eu me apaixonei pela escolinha dominical. Eu me apaixonei pelos estudos bíblicos, pelos congressos, pelas vigílias, pelas orações. Eu me apaixonei por pregações. E eu falei: Jesus, se o Senhor fez um dia, faz de novo. E agora a minha geração está indo. Eu já estou cansado. Agora é a sua, Vitor. Essa paixão que você tem pela minha vida, que fez você ir lá na minha cidade, não é normal. A unção que você respeita é a unção que você atrai. O que a sua alma deseja, o Senhor faz chegar até você. Só que é fácil? Não. É possível? É. De que forma? Entrega. Entrega. Paixão. Aviva, Senhor, a sua obra. Aviva a sua obra nessa noite. Que Deus avive a sua família. Que Deus faça você sair daqui com a mente em um outro nível. Porque Jesus está voltando. Se alguém chegar no céu antes de mim, corra lá pelas pairagens dos Campos Elíseos e procure lá um baixinho, por nome Abacuque. Como é que o senhor sabe que ele era baixinho? É um sentimento que eu tenho. Todo baixinho é invocado. Se achar uma Abacuque, diz: Abacuque, a sua oração foi ouvida. A oração dele foi ouvida. Porque ela alcançou a minha geração. E ela vai alcançar a sua geração também. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Fica de pé comigo. Eu quero quebrar a etiqueta ou a fórmula de uma escola bíblica de obreiros. Com autorização do pastor, peço que feche os olhos. Eu quero fazer um convite de altar. Mas não venha só por vir ou por emoção. Eu queria orar nessa noite aqui no altar. Só com quem tem coragem de dizer assim: eu preciso de um avivamento.
porque eu já fui melhor. Eu preciso de novo fumegar, eu preciso de novo ver a glória de Deus, eu preciso de novo me santificar, eu preciso voltar a amar a Bíblia, eu preciso. O que o senhor quer que eu faça, pastor? Quero que você venha aqui na frente. Ah, mas o que vão falar de mim, pastor? E quem fala de você paga as suas contas? Morreram na cruz do Calvário por você, por acaso? Chegue bem pertinho para caber mais gente. Vem. Pastor, eu sou obreiro, o que o senhor acha? Devo ir? Vão olhar para mim e vão me julgar. Nunca é tarde para buscar um renovo. Nunca é tarde para dizer: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Vem. Se esparrame aqui por esse canto, por favor, olha, aqui. Vocês que estão aqui, venham para cá, por favor, me ajude. Isso. Isso, pode vir chorando mesmo. Isso é avivamento. Seu Deus se chama Jeová Jiré. Ele fez no passado, Ele vai fazer de novo. Senhor, o altar está tomado. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, anciãos, solteiros, casados, viúvos, vieram ao altar dizendo que reconhecem que precisam de um despertamento. A humildade precede a honra, Senhor, bem como a arrogância precede a queda. Aos que tiveram, Senhor, a coragem de fazer uma autoanálise da vida e falar: eu preciso de um despertamento, e vieram aqui ao altar, seja anexado no céu nesta noite, seja colocado nos seus livros nessa noite, que hoje os seus filhos refizeram a aliança contigo. Os que vieram à frente, Senhor, vão receber da sua graça. Se o Senhor está nesta palavra, renova todos eles. Renova em línguas, renova em profecias, renova em cânticos espirituais. E onde houver um crente, Senhor, que concordou com a pregação e me ajudou clamando, enche ele com a sua presença também. Incendeia os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os oficiais, os missionários, as missionárias. Incendeia o corpo de obreiros desse ministério e faz o céu descer aqui. Se houver alguém ajoelhado, fique de pé. E todos os que estão de pé, levantem a mão direita para o céu comigo agora. E diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que esfriaram a nossa fé, que roubaram os nossos dons, a nossa santidade, os nossos sonhos, nós ordenamos, venham para a palma da nossa mão agora. Feche a sua mão, segurando esses espíritos malignos. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Depois que nós pisarmos, você precisa abraçar umas 2 pessoas. Porque a Bíblia diz que quando 2 concordam na terra, ou ligam na terra, é ligado no céu. É um ato profético para um avivamento. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará nesse ano na sua vida ainda. 2,5, esse santo ministério será sacudido pelo maior avivamento já visto. 2,75, Botucatu será conhecido como terra do avivamento.
3, jogue no chão, pisa em cima.